Olá, gente, me ajeitando. Olá, todo mundo. Oi, Breno, Jaime, Felipe. Vão todos chegando, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Espero que tenham tido um bom domingo, um bom final de semana e que o nosso encontro seja inspirador para a organização de vocês na semana, para os que estão escrevendo, para os que estão estudando. Sejam muito bem-vindas todas vocês. Eu tenho um monte de recado hoje e eu vou começar com eles devagarzinho, tá? O primeiro é que vocês viram, que a decisão do ministro Moraes sobre o Telegram foi revogada agora. Então isso significa que o nosso canal no Telegram continua, nós não precisamos começar nenhum plano B por enquanto. As pessoas que não estão no canal, eu recomendo muito que também participem lá. Durante a semana eu tento com a Jéssica gravar 3 vídeos curtinhos. Tô sem áudio? Não, né, gente? Acho que eu tô com áudio. Eu, durante a semana, tento gravar 3 vídeos curtinhos e essa semana foram 3 vídeos que a gente foi antecipando as coisas sobre paráfrase e citação. Então, a gente tenta ficar falando sobre a semana. As informações do grupo estão no Linktree e quem tiver alguma possibilidade de já responder aqui, ajuda quem não está. Então, eu recomendaria, não tem confusão ali, é muito para só o tema, nós não falamos nenhum outro assunto, é muito a construção de uma comunidade de 2.000 pessoas, sei lá, quantas mil pessoas tem ali. As inscrições para a banquinha ainda estão abertas na UNB, lembrar que vai até o final do mês, até 31 de março. Eu não sei em que número nós estamos agora, mas assim, quando eu tinha visto ontem, estávamos em torno de 700. Lembrem que na banquinha, o módulo 1, nós fomos 2.500 pessoas. Então, tem gente deixando para se inscrever na última hora. Inscrevam-se antes, gente, porque aí dá tempo de corrigir qualquer coisa. Lembrem de colocar o e-mail que vocês usam para receber mensagens. Nós temos uma publicação aqui que está na timeline, no feed, sobre um tutorial, caso você tenha alguma dúvida. Você não precisa fazer inscrição, se você não quiser, o certificado, mas se você quiser, se isso for bacana para você, tem que fazer inscrição e tem que fazer os exercícios que a gente coloca, que são muito simples, logo depois da banquinha no domingo. Recado 1, certo? Quer dizer, foram 2, o Telegram e esse. Agora vamos para o recado 3. O curso de extensão Esperança Feminista vai ser aberto agora. Eu acabei de fazer a publicação. Ele vai começar no dia 4 de abril. Curso de Esperança Feminista vai ser às terças e quintas, às 7 horas da noite, de vocês, né? 7 às 8. A Ivone vai tentar estar em alguns, mas então imaginem que deve ser vocês e eu. E a ideia é a gente cobrir 2 capítulos por encontro. Seriam 6 semanas, né? Ele vai ter certificado, ele é gratuito. Você pode comprar o livro, você pode fazer sem comprar o livro. Claro que Ivone e eu adoraríamos que o livro circulasse. A editora ofereceu da partir de hoje até o dia que terminam as inscrições, que é o dia 2, o código que se chama UNB em caixa alta 40, que é um código um desconto de 40%. Isso tudo está na publicação que eu acabei de fazer. O curso é gratuito, o curso é universal, tanto da banquinha quanto do Esperança Feminista. No Esperança Feminista, seria maravilhoso se vocês tivessem um livro, porque nós podemos conversar, né? Trocar ideias sobre o livro, o que nós não pensamos, o que pensamos. E a notícia é maravilhosa, e ela é uma notícia incrível.
o, o livro vai para a segunda impressão, né? Ele já circulou bem nessas 2 semanas, então é uma coisa tão maravilhosa para quem escreve imaginar que isso possa estar acontecendo, que um livro sobre esperança feminista circule. Eu sei que alguns de vocês estão com o livro atrasado, esperando a história do autógrafo. Eu fiz as etiquetas, mandei, a editora está organizando para mandar. Desculpem por esse atraso, mas é muito bacana, né, gente? Muito bacana. Uma edição inteira, ter feito a circulação da gente ir para a segunda, que não era esperado. Eu continuo esperando os convites de vocês para fazer lançamento nos grupos de leitura de vocês, nas comunidades de vocês, nos programas de graduação ou pós de vocês, nos grupos que vocês tiverem. Ontem eu fiz um lançamento super bonito que se chama um grupo tag de leitura, da qual tem um grupo de escrita de mulheres negras na Bahia, da qual elas seguem diretamente a banquinha. Elas contaram como foi importante para elas esse momento aqui coletivo. Então, foi uma experiência muito bacana. Então, essa semana eu vou fazer uns outros 2 ou 3. Então, se vocês acharem que isso faz sentido, escreve no inbox, que eu vou adorar conversar com o seu grupo, com a sua comunidade. Então, tudo que eu acabei de falar sobre o curso de extensão, ele do Esperança Feminista, ele está numa publicação que eu acabei de fazer na timeline. Nossa, só tem mais 3 minutos para começar. Eu coloquei um stories ontem com perguntas, perguntando o que vocês querem que eu responda para esse encontro sobre paráfrase e citação. Algumas pessoas responderam e elas vão ser a minha prioridade para começar a responder. Então, usem esse espaço para quando você está estudando, mandar perguntas. Eu me comprometo a ler todas e aquelas eu já abri o momento das perguntas, tá? E uma delas é que não foi sobre paráfrase, é sobre citação, mas sobre um problema que houve agora, numa seleção de pós-graduação, de que tinha que se retirar os metadados do projeto e dos dados, e as pessoas não souberam e foram desclassificadas. Então, eu vou falar ao final como retirar os metadados, que me parece que é algo muito importante para todo mundo, que é sobre leitura de edital, né, e não ser reprovado por algo que é importante nós aprendermos a fazer, tá? Então, 2 minutos antes dos meus 10 minutos de recado, que vocês estão chegando, já estamos em quase 450, eu vou começar o tema de hoje, que é sobre paráfrase e citação, tá certo? E aí, nos últimos 15, 20 minutos, eu abro de novo os comentários. Então, e lembre, gente, eu aprendi a colocar o celular em modo não perturbar. Então, eu espero que não tenha mais pessoas ligando no meio e caindo e ficando sem som e a gente tendo que recomeçar. Espero mesmo que esse erro não aconteça mais. Todas as músicas das banquinhas são selecionadas pelo grupo que está por trás. E a música de hoje é uma música linda, né? Do Luiz Gonzaga, que se chama Respeita Januário. E parece que foi uma música assim, escolhida para fazer um ponto certo. E que é quando ele volta para casa, né, o Luiz Gonzaga, e ele tá todo metido, todo sabichão. E aí ele mesmo canta dizendo, Luiz, ele retorna metido a sabido, né? E ele diz, respeita os 8 baixos do seu pai. É tão bonito ele cantando, mas que é isso, ele era o que já sabia, e como é que ele olha para com quem ele aprendeu, com quem veio antes dele, com quem ele conversava sobre a música. Que de alguma maneira, falar sobre citação, sobre paráfrase, que são formas de conversar com outras autoras, outras criadoras, é sobre integridade acadêmica, é sobre, por um lado, estilo de como fazer isso, mas é sobre valores na vida acadêmica, que é sobre a transparência, que é sobre a verdade, que é sobre o reconhecimento também, né? E é assim que a música, a letra ecoou em mim, é sobre um respeito de como a gente vai fazendo esses fios
de criação e de aprendizagem. Mas se há uma razão que seja uma razão de aprendizado por medo ou por risco, que seja entender bem citação, entender bem paráfrase, é um bom caminho para evitar o plágio inadvertido. Eu acredito que, claro, que há pessoas que fazem plágio de copiar e colar, esconder a autoria original intencionalmente como uma maldade, mas muitas pessoas começando a ensaiar a escrita conceitual, a escrita acadêmica, erram na paráfrase. Não sabem muito bem como fazê-la, acham que é mudar as palavras e é apenas o encobrimento do original, né? E aí é onde há um risco de um plágio, que a gente vai vir a falar numa banquinha adiante, que é chamado plágio pastiche. Hoje eu vou falar pouco do plágio, eu vou falar mais sobre como fazer uma citação e uma paráfrase. E aí, eu queria muito imaginar, tá vendo vocês, né, as 500 pessoas, com essa pergunta. Se você já se imaginou começar uma conversa sobre citação e paráfrase, lendo um texto sobre pontuação, porque a gente leu um trechinho de um livro sobre pontuação, né? E eu não sei vocês, mas o que eu estudei sobre pontuação era quase que uma coisa mecânica, de saber o ponto. Foi com o tempo, virando escritora, que eu comecei a brincar e a me encantar com a beleza de um ponto e vírgula, de um travessão, das aspas, para além das formalidades de que as aspas são quando a gente cita alguém, as aspas são quando a gente faz, quem sabe, uma ironia, um sarcasmo, o itálico. Eu comecei não só a tipografia, como eu disse agora com o itálico, mas com a pontuação, o parágrafo como uma pontuação, parágrafo como um momento de respiro. As aspas de um diálogo, como diz ele, como um acelerador numa construção de uma narrativa. E as aspas são uma pontuação. E antes que vocês me digam, mas Débora, eu faço escrita acadêmica, sabe? Eu escrevo sobre experimentos de um laboratório, eu escrevo, pode ser sobre literatura, eu escrevo sobre direito, eu não faço essa literatura criativa, mas nós estamos usando esses elementos de pontuação, esses elementos de construção do argumento que são a pontuação. E as aspas, elas entram naturalizadas na nossa escrita acadêmica para uma citação, sem nós pensarmos assim, uma suntuosidade que são as aspas. Elas são dramáticas, né? As aspas, eu acho que se tivesse ter um CID psiquiátrico para as aspas, elas teriam um CID assim, bem medicalizável, porque ela é dramática, ela é um sinal super visual, porque ela pede para estar acima das palavras. Ela vem em dupla, então ela tem um duplo impacto. E aí o Luckman, ele diz, elas são como trombetas. Elas gritam na entrada, elas gritam na saída. Então, se isso faz sentido para vocês, agora nós pensarmos as aspas como alguma coisa viva, eu nunca tinha pensado, a gente até lê esse livro, as aspas para mim era uma coisa, a parte automática de como nós citamos, né? E aí ela ganha uma seriedade na hora que eu vou digitar umas aspas. Que elas estão gritando no meu texto, elas estão gritando sobre a citação de outros autores, de que pare o que você vai ler, não é dessa autora, é de outra autora. Então ela também, eu adicionaria ao que ele diz, o sinal, o índice da integridade acadêmica, de dizer, pare, fique bem atenta, o que você vai ler não é dessa autora, ela está citando alguém. Então, é um momento em que você para e diz, quem fala? As trombetas gritam e dizem, quem fala não é quem você lê, é quem ela está citando. Então, quando você, por exemplo, faz aspas para diários de campo, quando eu digo respeita Januário, eu talvez usaria aspas, né? Eu dizer, como na música que Luiz Gonzaga diz, respeita Januário, eu teria aspas, porque eu estou fazendo um intertexto com um verso, uma referência a um verso da música.
Então, essas trombetas, elas indicam um atravessamento do seu texto, da sua palavra, com a palavra de outra pessoa. Então, eu tinha pedido para vocês olharem, eu não tenho o livro Cadeia aqui comigo, eu não sei se alguns de vocês já leram, já olharam. A editora até me disse que essa semana vai fazer uma circulação de novo sobre o Cadeia. O Cadeia é um livro que eu escrevi sobre o tempo da minha pesquisa no presídio feminino, no Distrito Federal. Uma das pesquisas que eu fiz ali era, com todas as autorizações que vocês podem imaginar, inclusive das mulheres em situação de prisão, era ficar no núcleo de saúde. Era uma salinha, se vocês conseguem imaginar o tamanho da minha sala, ela é pequena, que tá a cozinha, que terminou, era isso. E tinha 3 gabinetezinhos, que cabia uma mesa, a médica, eu ficava aqui sentadinha, a presa e 2 escoltas. Cabia mais nada. Então tinha privacidade, as paredes eram baixas, todo mundo ouvia tudo. E o que eu fiz ali durante 6 meses foi ouvir as dores do mundo, as dores daquele lugar, daquela máquina de abandono que é o presídio. Que dores dos corpos, que dores da vida, da alma, da existência, aquelas mulheres chegavam ali. Eu só tomava nota, né? E eu nunca fiz pergunta a elas, eu já tinha me apresentado, elas sabiam quem eu era. Então, o que eu escrevi, eu tinha 2 escoltas que ouviam se aquilo correspondia à verdade, quando eu publiquei o livro. Eu tinha médico, eu tinha assistente social, eu tinha psicóloga, eu tinha a própria mulher para um dia checar essa história, né? Então, eu tinha que tomar muito cuidado com o uso das aspas, que é o momento em que eu dizia que alguém falava. Se vocês leram, tá no Linktree, o livro é composto de histórias. São histórias curtas, 2,5 páginas no livro, 1 página em espaço único no Word, em que eu conto a história do dia que o presídio inteiro teve que vestir o uniforme laranja. E aí eu vou ler para vocês um parágrafo. Era sobre Eva Laura. Os nomes não eram os verdadeiros, eram nomes de outras mulheres que já tinham passado pelo presídio, mas não era o nome da mulher verdadeira, mas eram nomes do presídio, de mulheres que já tinham estado presas. E essa é uma estratégia ética, né, de não sair nomeando as pessoas, mas nomeá-las desde um sentido sobre aquele lugar, que é uma máquina de abandono e de substituição de pessoas muito parecidas umas às outras. Presa antiga. Os artigos são vários e pesam no arquivo. Sempre perto de atravessar, Eva Laura desembesta e estende estadia. Não é liderança, mas mulher tinhosa. Cheguei a ouvir, aspas, perigosa, aspas, antes de conhecer a trombuda no gabinete de Dona Jamila. Colete preto veio em par, vigilante e carrancudo. Aspas, como está? O timbre de Dona Jamila era diferente, ensaiava mando. A mulher não queria conversa e devolveu o desafio. Aspas, no isolamento, como poderia estar? Fecha aspas. O corpo foi a resposta. Eva Laura ignorava Dona Jamila, preferia o teto. Recusou-se a sentar, mas dupla de colete preto tem por hábito ignorar a vontade. Então, imaginem esse diálogo. Como está? No isolamento, como eu podia estar? Essa era a cena que eu tinha visto. Isso nós chamamos nas nossas coletas de dados, nos nossos diários de campo, no momento que você está tomando nota ali. Eu não podia gravar nada, então eu tinha que copiar. Então aqui são aspas, que são que ele chama no livro como se fossem os diálogos. Eu, por estilo, eu raramente quebro um parágrafo para fazer uma aspas e voltar. Eu acho que quebra a cadência. Mas imagine você ler aqui dessa maneira. A mulher não queria conversa e devolveu o desafio. Aspas. No isolamento. Como poderia estar? Fecho aspas. Esse momento do diálogo, ele permite, ele tem um momento de emoção e ele dá continuidade à história que continua.
Então, esse não é um livro literário, esse é um livro acadêmico, de histórias dentro da cadeia, da qual importou pensar as aspas como diálogos. E muitos de vocês, quando trabalham com dados qualitativos, usam também as aspas para longos parágrafos sobre trechos de entrevista. Pensem se isso é oportuno, um texto tão grande. Se toda vez que você for fazer uma citação de referência teórica que você quer citar, ou de dados de campo, que você achar que na sua leitura dá para pular aquele parágrafo, é porque você não precisa de uma citação. Ou você pode encurtá-la e fazê-la muito eficiente. Para vocês que estão com Esperança Feminista em mãos, eu recomendo muito que olhem, como nos meus capítulos, eu faço citações de autoras. Se vocês forem ver no primeiro capítulo, que é o Ouvir e Escutar, na página 22, quando eu cito Bell Hooks, é uma citação que tem aspas. Feministas são formadas, não nascem. Tem uma nota, que é de número 5, que chama para referência bibliográfica. Eu não parei o parágrafo, eu não quebrei as linhas, mas tem as aspas. E é uma aspa precisa para a construção de um argumento. A citação direta, que é essa, de um texto que você ouve de campo, eu gastei papel, mas é para poder ficar aqui com vocês com esse monte de coisa, tá, gente? Ela tem que ser precisa, assim eu entendo. Ela tem uma regra de economia, de contrição, de eficiência. As citações muito longas, elas pedem paráfrase. E a gente vai começar a falar adiante da paráfrase. Então, estude suas aspas. Eu, para vir hoje aqui, eu fui estudar minhas aspas. Eu já me conhecia, eu e minhas aspas, né? Que eu uso pouco, porque as aspas é um momento de atravessamento de alguém no seu próprio texto. Então, tem que ser pouco, porque você está mudando a voz textual. E são os momentos que você precisa ou acelerar ou oferecer uma pausa para sua leitora, para ela dizer, eu preciso pensar sobre isso. Feministas não nascem, são formadas. Então esse é um momento importante, esse é um momento que eu paro. E aí você vai fazer o diálogo, a continuação da argumentação. Então olhe seu texto e veja quem é você com suas aspas. Essa é uma relação íntima. Essa é uma relação que você vai olhar você mesma pelo buraco da fechadura, que é sobre o seu estilo como autora, é sobre os seus cacoetes que talvez você não saiba, porque o treino da escrita conceitual, até mecanicamente, é para fazer um monte de aspas, parágrafos enormes, citar muito. Essa não é uma boa escrita. A escrita é um convite a quem lê. E eu quero ler você. As pessoas querem ler o que você está dizendo e não recorta e cola de citações diretas. Então, olhe qual é a frequência, olhe qual é a ausência e olhe qual é o seu estilo de aspas. Eu digo, acho que eu já li por aí, eu continuo repetindo, porque eu acredito que as citações diretas, elas devem ocupar alguma coisa entre 5% e 10% do seu texto. Então, olhem o Esperança Feminista e vão ver o quanto tem citação direta de autores, né? De referência bibliográfica, o quanto é raro. O Cadeia, vocês vão ver muito mais. Só nessa história vai ter mais aspas em cada um dos parágrafos, porque eu estou contando uma história, como se fossem diálogos. Então, é outro tipo de interação com as aspas, com a citação direta, né? Então, se você está fazendo um texto acadêmico, referenciando a teoria, os conceitos, as aspas são raras e elas entram com muita precisão. Eu estou aberta para outras pessoas dizerem outras coisas a vocês, que é, com tudo que vocês ouvem de mim, uma forma de interpretar, uma forma de dar a mão e dizer, quem sabe pode ser assim. Então, você tem um perigo na abundância. Ele mesmo diz, e eu estou usando essa expressão. Porque você tem uma mudança em quem fala. Imagine um livro, uma obra
ficcional, de escrita criativa, só de diálogos. Claro que pode existir, né? No teatro você vai ter, mas é um tipo de escrita muito específica e que pode ser muito cansativa se ela não tiver muito bem amarrada. Então, é assim também, ele tem inclusive um impacto textual no seu texto. Abra o seu texto, porque no meu isso não acontece, porque eu não faço parágrafo, eu não quebro, eu não faço citação longa, mas no seu texto, tendo aquilo de quebrar o parágrafo, de botar as aspas, se você olhar a sua página, a primeira coisa que você vai ver é a citação direta. A coisa que mais a sua leitora vai ver é aquilo que não é a sua voz, mas a voz de quem você está citando. E vocês vão dizer, mas Débora, então eu não cito? Você cita, claro. Você vai fazer paráfrase. Paráfrase é você interpretando e sendo uma autora sobre a sua leitura. A citação direta, eu desmembro a obra original de Bell Hooks, retiro um pedacinho e coloco aqui dentro. Na paráfrase eu leio muito para poder escrever sobre ela. A paráfrase é uma citação que algumas pessoas chamam indireta, porque você escreve sobre. Por isso que uma das perguntas que me foi feita para o final, e foi a Daniele, disse: o que eu faço com uma citação de uma citação de uma paráfrase? Você não faz nada, porque você nunca vai fazer isso no seu texto. Isso se chama apud, que é a preguiça, uma desgraça. A gente vai ter uma conversa sobre isso adiante. Você não faz, porque é uma interpretação de alguém. Você não deve nem olhar aqui e dizer: nossa, olha, a Bell Hooks disse isso aqui no livro da Débora. Eu vou, página 22, eu vou usar essa mesma citação. Vai que eu errei. Vai que eu usei uma tradução ruim. Você nunca se baseia numa citação a partir da obra de alguém. Você sempre vai ler a autor original. E você nunca reproduz uma paráfrase. Porque uma paráfrase é uma interpretação. A citação indireta é uma interpretação. Se eu estiver certa, depois vocês vão dizer se eu estou falando informação demais, que só 10 a 5% do seu texto é de citação direta. Eu não estou contando os diálogos, né? Estou falando de autoras. 90%, quando você está fazendo outra escrita, é você escrevendo, é você fazendo a sua voz autoral, ou usando paráfrase de outras autoras, porque é a sua voz autoral também. É você interpretando alguém. É a sua apropriação de uma obra. Então, se vocês forem ver, junto com as aspas, a pontuação que segue as aspas muda tudo. Como eu disse a vocês, eu não faço a pontuação de quebrar um parágrafo para umas aspas, porque eu acho que não só o texto fica feio. Se vocês olharem, quase todos os meus parágrafos, eles têm uma extensão semelhante. Eu trabalho com uma estética de um ritmo. Os capítulos nesse livro, eles têm tamanhos parecidos, que é uma tentativa de que a leitura, ao se aproximar de mim, ela sabe que respiro, que fôlego eu preciso oferecer para seguir. Então, se a gente muda da citação que pede aspas, aí a gente vai para antes de chegar na paráfrase. Vocês podem me perguntar, mas e Débora, e usa as aspas para ironia, usar as aspas, por exemplo, para conceitos? O meu conselho é que não. A gente tem muita dificuldade na escrita em fazer sarcasmo, ironia. Vocês veem a confusão que a gente faz aqui nas redes sociais quando a gente tenta usar o sarcasmo e a ironia. É uma confusão sem fim, porque as palavras elas não têm emoção. Você tem que conseguir dar emoção com a pontuação, com a hora certa de entrar. E aí você fazer isso com as aspas é muito complexo. E ele vai dizer que pode ser um sinal de insegurança a quantidade de aspas para as palavras. Os conceitos, eles não precisam de aspas, eles não precisam de negrito, eles não precisam de itálico. A força deles vai estar na construção do seu próprio argumento. Então aí a gente migra, eu imagino que vocês devam ter, se são 557 nesse momento, vocês devam ter 557 perguntas, pelo menos cada um deva ter uma. Porque eu não sei a vocês, eu nunca tive uma aula sobre isso, eu nunca tive uma conversa sobre isso. A mim,
foi eu tentando alinhavar coisas como estética visual, de como é que eu quero que o texto apareça, de como é que na literatura se fazia o uso de aspas, o uso de travessão, o uso de pontuação, lendo livros sobre pontuação, né, como esse, para daí eu pensar, isso aqui é uma trombeta, isso aqui é uma pessoa dramática, né, um elemento dramático no meu texto. Então, eu imagino, posso estar errado, que isso seja algo também novo para vocês. Então, a paráfrase, ela não tem aspas. A paráfrase é aquilo que nós fazemos na vida acadêmica, que é o autor data. E o que vem antes é você escrevendo. E aí é onde está o risco do plágio inadvertido. As pessoas, por exemplo, eu vou pegar aqui um trecho qualquer. Vejam, estou abrindo aqui na página 67. O estranhamento faz sofrer, pois nos desloca da normalidade da vida. Digo, eu gostei dessa ideia de que o estranhamento nos faz sofrer. Aí eu vou e faço assim. Para viver o estranhamento, se sofre. Dado que há um distanciamento da normalidade da vida. Isso não é paráfrase. Mudar a ordem ou mudar as palavras, isso não é paráfrase. Isso é um plágio. É um plágio, né, gente? É uma palavra super forte, o plágio. É errar na paráfrase. Errar. É fazer uma paráfrase errada. Fazer uma citação indireta, uma paráfrase, não é dizer com as suas palavras exatamente. Você vai dizer que, então, caramba, Débora, eu fiz a vida inteira errado. Uma regra importante é que se você está colado em uma frase, como eu estava na Bell Hooks, que, né, as feministas são formadas, e eu preciso dizer isso também em uma linha, essa é uma matéria de citação. Você olha o tamanho do original e o tamanho do que você precisa escrever. Em geral, uma paráfrase, ela às vezes toma um texto inteiro para você fazer uma frase. Na página 66 eu faço uma paráfrase. Descrevo como feridas o que Pierre Bourdieu nomeou como acontecimentos biográficos em uma trajetória de vida. E aí eu começo a explorar. Eu não fiz nada mais, eu chamei uma nota e aonde está Pierre Bourdieu, a ilusão biográfica. Porque aqui eu estou fazendo uma interpretação desse conceito, da qual eu não cito ele, eu não estou fazendo segundo Bourdieu, ilusão biográfica significa isso, eu não preciso, eu estou conversando com o texto para trabalhar com a ideia de feridas, do estranhamento que é causado pelo assombro do patriarcado. Esse é um exemplo de paráfrase. O autor é nomeado porque ele foi uma inspiração para pensar isso, porém, ela não é uma citação direta. E diz mais, são poucos autores que merecem chegar a uma citação direta na sua obra, ao ponto de atravessar o seu texto e falar por você. Então, esse é um estatuto raro que a gente dá às autoras. Grande parte nós vamos em paráfrase, onde nós fazemos conversas, onde nós fazemos um diálogo que é só nosso. Por isso que se alguém vier aqui nessa página e tentar quase que reproduzir essa paráfrase de Pierre Bourdieu para o que estiver escrevendo, vai cometer erro, vai errar. Porque as paráfrases são apropriações de uma obra para uma determinada escrita, para uma determinada solução de problemas. Então, toda paráfrase, ela tem uma autoria, que não é a autora original. É aquela autora que parafraseia, diferente da citação direta, que a autora original é a mesma da que está no seu texto. Se ela tem uma autoria, ela tem uma responsabilidade para o certo, para o errado, para fazer besteira. Mas ela tem que ter, tanto que vocês já devem ter visto. A pessoa lê o seu texto e diz assim, olha, você fez uma interpretação errada desse autor. Você está parafraseando errado. Então, a paráfrase ela é uma interpretação da qual a sua capacidade, a sua formação, o seu momento, a sua maturidade de leitura é colocada em questão, de se você entendeu aquela autora na forma como você está me explicando ela à luz do seu problema. A paráfrase
é o centro da escrita acadêmica, no diálogo com os autores, não é a citação direta. Citação direta é quase que uma muleta, mas não para reverenciar autores, para dizer isso aqui é tão maravilhoso, que é ela que tem que entrar no meu texto. E nos outros é onde nós aprendemos e da onde nós dialogamos para a construção do nosso próprio argumento. Então você não pode copiar paráfrase de outras autoras, porque é essa pessoa sendo uma intermediária entre a obra original e a sua própria obra. Toda paráfrase, ela pode levar o julgamento de uma boa ou de uma má paráfrase, que ela pode estar interpretando mal o original. Então, você pode ter uma interpretação distorcida, não por maldade, mas pela intensidade da aproximação com uma obra. Toda paráfrase tem autor, data. Por que ela não tem página? Vocês podem dizer que alguns manuais dizem que tem que ter página, e eu vou seguir vocês. Mas não deveria ter página. Porque, na verdade, se tem uma página, você está muito mais perto de uma citação do que de uma paráfrase. Eu li o capítulo inteiro de Ilusão Biográfica de Bourdieu, que deve ter 15, 12 páginas, para escrever uma linha da qual eu comecei me apropriando. Então, nós às vezes lemos um livro inteiro, um capítulo inteiro, e fazemos uma citação de uma linha, ou fazemos paráfrases de 2, 3 parágrafos. Então, a regra para errar pouco aqui, ou errar menos, é que quando o original, você está colado no original de um zoom bem pequenininho, é matéria de citação. Quando você está inspirada por uma obra, você está trabalhando com paráfrase, e que no meio você pode ter uma outra citação. Então você tem 3 pistas para saber um e saber outro. É a pista da frequência. O seu texto, muito mais frequente, é a paráfrase do que a citação. Aí vocês vão dizer, eu sou advogada e uma peça judicial, uma inicial, ela é repleta de citação. A escrita judicial ela é diferente, ela é assim, a gente está falando da escrita acadêmica, né? Você faz paráfrase, faz isso que se chama exegese dos autores. Então a primeira pista é a frequência. O segundo é o respeito. O que é o respeito? É aquele momento em que você sabe que aquele original, ele tem que ter as aspas, ele tem que ter a dramaticidade das trombetas. Mas lembre sempre que você está tanto recortando o original, tem uma profanação do original, você está lá. Imagine como a gente tinha no passado, você pega uma tesoura e faz tac, 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 recortou aquela frase e coloca o seu texto. Isso é uma citação. Você desmembra o original e você também atravessa a sua obra com isso. Então, você tem um respeito ao fazer isso, a obra original e a sua própria obra. E você tem um princípio de economia, né? É muito raro você fazer a citação direta. Eu não estou falando dos diálogos, dos trechos de campo, né? E mesmo eles, eu sugeriria uma pista de economia, porque eles podem ser cansativos de ler. Você está jogando a quem lê o que deve interpretar. Mas aqui há diferentes compreensões, vocês vão ter outras pessoas que adoram ler trechos e trechos de entrevistas, então duvidem muito de mim, certo? Então vamos lá. O que nós conversamos hoje? Nós conversamos hoje de que a forma da escrita acadêmica, ela se dá com a sua voz autoral e ela se dá com 2 formas de diálogo com outras autoras, que é a escrita acadêmica, a escrita conceitual, é você em diálogo com outros que pensaram aquelas questões, o universo de problemas que você está querendo se aproximar. E você tem 2 formas de convidar as autoras ao seu texto. Uma rara, que é a citação direta, que são as que pedem as aspas, que pedem a página, o ano e o autor e a autora. E você tem com muito mais frequência a paráfrase, que é uma interpretação, que é só sua, da qual você pode ser descrita como uma boa parafraseadora ou uma má parafraseadora, certa ou errada, que é você lendo o original, interpretando para sua escrita. Você faz muito mais a segunda que a primeira. Você nunca copia o que alguém já fez de citação ou de paráfrase, porque essa pessoa pode ter errado. E você sempre faz em torno do original. Por quê? Porque, acima de tudo, esses são instrumentos de integridade da vida acadêmica, da escrita acadêmica. Não é tudo que você cita,
Não é tudo que você precisa referenciar, especialmente quando conceitos já estão circulando, que já são conhecidos, ou apropriações que você está fazendo. Então, saber quando citar, em que tipo de escrita citar. A citação é algo que é quase que pedante na vida acadêmica também, né? Segundo fulano de tal. Então, a paráfrase, ela permite esse diálogo com uma certa tranquilidade, com mais leveza. Aí as perguntas que me fizeram antes, se vocês já quiserem começar a deixar as perguntas. Como que eu faço referência bibliográfica na BNT? Ninguém faz mais referência bibliográfica na mão. Nós vamos ter uma das nossas sessões sobre os programas de gerenciamento de bibliografia. Então anotem isso, senão vai ficar fazendo na mão. Hooks, Bell, ano, autora. Você vai usar os programas de gerenciamento bibliográfico. Se você não sabe o que é isso, a gente já fez uma banquinha anterior sobre isso. Dá uma olhada depois daqui, mas sabendo que a gente vai fazer um dos encontros sobre, tá? Citação de citação? Nunca, nunca, nunca. E a Mari conta muito triste que foi reprovada no programa de seleção da Faculdade de Direito, porque o edital pedia a retirada dos metadados de todos os documentos que ela apresentava à inscrição. Metadados são elementos que identificam os seus arquivos. Quando você manda um arquivo de uma pessoa para outra, se você abrir os metadados, vai dizer isso veio da Débora, isso veio da Ana, isso veio do computador chamado tal. E no edital dizia que não podia haver identificação dos metadados. Isso precisa ser lido, gente, precisa ser interpretado. Se não sabe o que é, pergunta, faz um checklist do que diz um edital, para não parar em processos burocráticos formais, né? A consolo, né, Mari? Vai ter seleção em breve de novo. Eu sei que deve ser de uma tristeza terrível para você, que na verdade nem entrar no circuito da avaliação, é parar no erro formal. Mas como é que vocês tiram os metadados? Eu vou escrever depois aqui, mas você vai em File, se alguém depois puder já ir digitando para mim. Você está lá no seu arquivo do Word, você vai em File, aí você vai em Info, aí tem Check for Issues, se alguém puder me ajudar, senão eu mesma vou escrever depois. Aí tem Inspect the Document, aí você vai apertar Inspect, aí Remove All, que eu acredito que seja arquivo, informações, buscar por elementos, inspecionar o documento, inspecionar, apagar, remove all, tire todos. É isso. Então, eu sinto muito que tenha sido uma surpresa como fazer isso, tá? 2 minutos antes de abrir as perguntas, as matrículas dos 2 cursos de extensão pela Escola de Extensão da UNB estão abertas, a banquinha. Inscrevam-se, a gente não deixem para a última hora, porque se houver erro, se vocês tiverem problemas, a gente pode tentar ajudar. E o de Esperança Feminista acabou de abrir. Por favor, gente, se inscreve, vai ser muito legal ouvir, muito legal saber que o livro está circulando e o que vocês estão achando, o que vocês querem perguntar, o que né, essa oportunidade de conversar com a autora e a autora conversar com as leitoras. E toda semana, e o desconto que está na editora, um desconto de 40%, que você bota o código UNB, de Universidade de Brasília, em caixa alta, U, caixa alta, N, caixa alta, B, caixa alta, 40. Outras editoras também, outras livrarias também estão com desconto, então veja o que é mais oportuno, o que é melhor para você, para adquirir o livro. Lembra sempre que tem autores que vivem da circulação do livro, precisam de verdade para pagar a prestação da geladeira, do fogão, e no caso desse livro é a realidade, né? Então, eu sei que livro é caro, mas pensa, sei lá, considera isso se for possível para você antes de fazer cópia, tá? Eu vou abrir os comentários e vou ver que perguntas já estão aqui.
A perícia médica pergunta qual a melhor forma de citar textos de entrevista, texto ou tabela, apresentar individualmente são 19. Isso depende muito de como você está construindo sua análise de dados. Em geral, uma tabela com os dados genéricos da sua população, se isso importa, faz uma tabela. Mas usar cada um individualmente, eu vejo menos importância, mas isso depende de qual é o seu problema de pesquisa e de como você está escrevendo. Os dados, eles não falam sozinhos, eles vão falar à luz do seu problema de pesquisa. Uma pessoa perguntou sobre autoplágio. A gente vai ter uma banquinha sobre plágio. Autoplágio, gente, não existe. Porque plágio é se apropriar das ideias de alguém, se apropriar da escrita de alguém. Essa coisa de se repetir é outra coisa, mas não é plágio, tá? Pode ser preguiça, pode ser enganar a autora, a leitora de que está lendo algo novo e algo velho. A paráfrase é o mesmo que citação indireta A Ana Paula diz, o que eu faço? Eu desfaço o que já publicamos? Não, Ana Paula, olha para frente, tenta não olhar para trás, tá? Tenta não olhar para trás. Agora é corrigido aqui para frente. A não ser que você ache que você tenha feito algum plágio inadvertido, aí é melhor comunicar a revista, pedir para corrigir. Mas se não foi isso, segue para frente. A gente também faz assim. Se o estudante diz que está lendo Cadeia e que ácil, né? E que tal. Para mim, você sabe que quando eu publiquei Cadeia, Silvia, eu não estava nas redes sociais, eu não tive esse momento de encontro. E ele é um livro para mim de tanta importância, que é um momento tão maravilhoso poder falar dele, poder conversar, em algum momento conversar com vocês. Quem não fez o módulo 1, claro que pode fazer o 2, isso tá no tutorial. Você não precisa, ela já está no SIGA, a gente fez um tutorial agora sobre como se inscrever no Esperança Feminista, tá? Débora, quando trabalhamos dois autores, em que um lê o outro faz considerações, como citar essas considerações? Você vai nos originais. E aí, se é um diálogo entre os dois, você vai citar aonde está publicado aquele diálogo, quem está escrevendo aquele diálogo, certo? Vamos ver mais perguntas aqui. A lista de presença, isso tudo está no tutorial e está no Linktree, gente, tá? Só para eu não usar o tempo aqui para... A Kátia pergunta se pode fazer paráfrase de artigo. É absolutamente igual. A paráfrase de livro, a paráfrase de artigo é o mesmo, né? Que é você ler algo, você leu 20 páginas, o do Pierre Bourdieu é um capítulo, que é como se fosse um artigo. E aí eu fiz uma paráfrase de um dos conceitos dele. Então, é o mesmo princípio da contrição. Você lê algo maior e reduz. Nunca havia sido repassar a mim orientações ou aulas de metodologia de pesquisa sobre essa importante orientação metodológica. Sabe, a mim também, a gente vai descobrindo, assim, o que a gente está fazendo aqui quando a gente usa aspas, sabe? O que a gente está fazendo aqui quando a gente usa um itálico, quando a gente usa... Deixa eu voltar para cá. O Rodrigo tem como sugerir livros, textos sobre essa parte da estética visual do texto acadêmico? Eu acho que essa pergunta, Rodrigo, pode ficar para todos nós aqui. Eu não conheço isso, eu tenho muito encantamento em ler e descobrir. A gente vai lendo quase que juntando pecinhas. No livro que eu escrevi do plágio, tem um capítulo inteiro sobre paráfrase, então talvez possa ajudar um pouco, mas eu estou com você tentando buscar literatura sobre isso. Alguém passou aqui dizendo, eu sinto que o conceito de paráfrase é muito líquido. Talvez seja uma boa definição, porque é sobre influências, é sobre diálogos, é sobre aquilo que circula numa comunidade. É sobre isso. Mas há momentos em que você tem que referenciar, né? Que é a coisa da autora e data, tá? Não sabia que se citasse alguém que citou o outro, não pudesse.
Poder pode tudo, a gente pode tudo na vida. Mas olha o que você está me dizendo que é citar alguém que citou alguém. Você vem, a Maria leu Marx. Você não leu Marx. Você só leu a Maria. E você diz sobre Marx o que a Maria leu. Você entendeu que tem um problema? Você não leu a Maria. Você só leu o João. E você diz que a Maria falou algo porque o João disse a você quando você está lendo o que falou. Vocês entendem? O Apud bem feito lendo original, o Apud nunca deve ser feito. O Apud você está dizendo, eu não li o original. Eu estou só me baseando na obra secundária. O que você pode estar me dizendo é que você leu o manual além de ler o original. Você cita os dois. A Apud é fazer uma citação através da obra de alguém sem ter lido o original. Entendeu? Ela é uma expressão de preguiça, gente. Ela é uma expressão... Você pode usar a interpretação de Maria? Claro que sim. Você vai entrar e vai dizer o seguinte, olha, segundo Maria, esse conceito de Marx tem essas implicações. Você cita ela. Você não diz, segundo Marx, é isso. A Cláudia diz certo, o Apud é quase uma fofoca, e por isso que você tem risco, porque você está fazendo um telefone sem fio. Mas você pode citar Maria, você deve, se você aprendeu com a Maria, ao pensar um conceito de Marx, né? Um conceito qualquer, conceito de alguém, claro que sim. Agora, você cita ela e cita o original. Mas você não vai dizer que leu o original só porque leu quem é a comentarista, tá? Sobre ser melhor em nota de rodapé ou no final do livro, isso é também uma escolha estética sua. Eu gosto de colocar no rodapé para não ter que ficar fazendo a pessoa fazer assim, mas isso é uma escolha também estética de como você vai definir a sua relação com a leitura. Você precisa pensar a sua relação com a leitura, tá? Você fez o Apud como estudo da ciência, tudo bem. Mas assim, tentem não fazer, tá certo, gente? É isso, o Apud eu fiquei com preguiça. A preguiça é uma desgraça, né? Esse é o Apud. Se trata de uma obra esgotada, ainda assim não cabe Apud? Não cabe. Você não vai conseguir trabalhar com essa obra esgotada, você vai buscar em alguma biblioteca, você vai buscar alguém que possa emprestar você o livro, mas você não deve fazer Apud, tá? Deixa eu ver que perguntas mais que vocês têm aqui. Isso, a Priscila diz assim, eu já fiz uma paráfrase e o autor, meu amigo, disse não foi bem isso que eu falei. Isso é um exemplo. Claro, Humberto Eco diz que a obra, você tem a intenção do autor, a intenção do leitor e a intenção da obra, no final. Quando a gente escreve, a obra não é mais o que diz a autora. Por isso que a minha experiência de ter o curso com vocês, de Liderança Feminista, é um momento de eu descobrir que eu achei que eu estava dizendo algo e vocês, vamos dizer, não foi escolhido. Claro que aqui tem uma disputa de eu dizer, você está lendo talvez errado. Ou você me mostrar que foi isso que eu escrevi, eu querendo dizer outra coisa, né? Então, quando uma obra é publicada, a autora não é mais a proprietária da verdade da interpretação, né? Claro que ela tem alguma anterioridade, mas ela não é mais a que responde isso é ou não, né? A obra ganha vida por si mesma, né? Tem coragem. Tem coragem, você precisa de coragem, isso é maravilhoso que explicou o Danilo. Você precisa de coragem para fazer interpretação e escrever. Por isso que a gente acaba repetindo paráfrases dos outros, porque você precisa... Ele é um esforço ativo naquilo que parece que é passivo, que é a leitura. Ele é ativo, é dizer como eu vou me relacionar com essa obra, tá? É isso mesmo. É isso mesmo. Você precisa de... que é você se expor. As pessoas vão dizer, não é isso. Não, essa é uma interpretação errada. Não, isso aqui não faz sentido. Uma coisa é sua relação com a escrita, estética do texto, outra coisa é com a relação de orientação com a escrita. Como equilibrar de uma forma... Vanderleia, eu não sei. Isso aí eu já não sei. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa trajetória da relação com a escrita e a gente vai se descobrindo nessa relação com a orientadora. Mas é uma dimensão, porque a sua orientadora é uma primeira leitora inclusive da estética do seu texto, né?
Todas as aulas ficam salvas, isso também tá no tutorial, tá, gente? Todas ficam salvas. Me digam se vocês têm alguma pergunta, se eu repito. Danilo, isso aí. Se eu repito alguns dos nossos recados para nós terminarmos. Os dois cursos de extensão, eles estão com as inscrições abertas. Enquanto isso, vocês podem me dizendo se hoje fez sentido, porque ninguém me disse se não fez sentido, se foi informação demais. Vocês já vieram fazendo perguntas, mas tomem aí os últimos minutos para me dizer, fez sentido? Funcionou? A gente fala de paráfrase de citação, porque parece uma coisa tão... Parece abstrato, né? Porque a gente está criando como falar. O curso de Esperança Feminista já está aberto, abriu neste momento, e nós vamos começá-lo no dia 4 de abril. Há um código de desconto, se alguém puder escrever o código de desconto aqui, que se chama UNB em caixa alta 40, e está no site da editora para comprar. Eu não sei o quanto a Ivone vai poder estar conosco nos encontros, ela vai ver que dias ela consegue, se ela consegue um pouquinho, porque como vocês sabem, ela está se recuperando. A mim vai ser um momento maravilhoso de estar com vocês para ouvi-los, para ver a intenção da autora, da leitora da obra. Eu continuo esperando os convites de vocês para fazer lançamento aonde vocês acharem que faz sentido. Eu quero muito que a obra circule, é muito importante para mim, é muito importante para o meu encontro com a Ivone, para o encontro de vocês com a Ivone, para esse momento das nossas vidas. Então, escreve no inbox, a gente responde. Lembrem, a editora é Rosa dos Tempos. Tá no link nós fizemos um tutorial sobre esse curso e aí tá toda a informação nele. Eu acabei de publicá-lo, tá? Antes daqui. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Lembrem, gente, a gente já teve 3 banquinhas, são 17. Passa muito rápido. Alguém já disse que não passa, não. Passa muito rápido. Então, não deixem de fazer os exercícios. O Telegram voltou a funcionar. Então, durante a semana, eu apareço ali 3 vezes, tá? Então, eu gravo vídeos curtinhos só para quem está no Telegram. Gente, até domingo que vem. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Cuidem-se muito, escrevam. Façam como essa biblioteca de mulheres negras na Bahia, que daqui fazem uso da banquinha e se encontram para escrever, para se apoiar, para se cuidar, para ler. Elas vão aparecer por aqui nos comentários. Lembrem de retornar esses encontros entre vocês. Um beijo muito grande em todo mundo e um abraço até domingo que vem.